Eu sou o professor Rodrigo Porto, da Universidade Federal do Ceará, e nesse vídeo eu gostaria de falar sobre o controle dos pais para dispositivos, smartphones e PC Notebook, voltado para o controle de tempo de tela das crianças, né? Esse vídeo não é um passo a passo super detalhado de como os pais vão configurar esses controles. Eu optei aqui nesse vídeo por explicar os princípios gerais dos aplicativos de controle dos pais, né, procurando facilitar o entendimento dos pais do princípio de funcionamento desses aplicativos. Até porque esses aplicativos estão constantemente evoluindo, os sistemas operacionais estão evoluindo. Eu vou me referir aqui a telas, né, tanto do Android 11 como do Windows 10, mas isso está constantemente mudando. Então, o mais importante do que dar um passo a passo muito detalhado aqui é tentar explicar os princípios gerais de funcionamento desses aplicativos, a importância deles, o que é possível fazer com esses aplicativos, e a partir daí os pais com essa compreensão poderão configurar os seus aplicativos e as novas versões futuras desses aplicativos também, tá bom? Então, de qualquer maneira, as telas que eu vou apresentar aqui, elas são representativas dessas versões, Android 11 e Windows 10, nessa data de hoje, no início do mês de setembro de 2021. É quase desnecessário a gente enfatizar a importância dos pais controlarem o tempo de tela das crianças. As pesquisas já se acumulam, os resultados são muito conclusivos, que é importante, primeiro, adiar o acesso de crianças pequenas à tela e depois controlar o tempo total e os conteúdos também futuramente, né, com crianças cada vez maiores, também ter um certo cuidado com os conteúdos, mas principalmente adiar o momento, né, em que a criança começa a ter contato com as telas pessoais principalmente, né, a tela do tablet, a tela do smartphone, que é aquela tela individualizada, né, e também a partir daí gradativamente ter um certo cuidado com o tempo total, de maneira que a criança, o adolescente ou pré-adolescente possa mesclar, né, as suas atividades, o tempo de tela que ele tem limitado com outras atividades esportivas, estudos sociais, etc., que não sejam nas telas. Eu não vou entrar em detalhes, aqui é só um exemplo de uma pesquisa da Harvard Medical School, mas acredito que a maioria dos pais tenha já uma percepção clara da importância disso. A dificuldade maior dos pais, muitas vezes, é a falta de uma ferramenta para ajudá-los, porque é muito difícil, de fato, você controlar esse dispositivo, que é um dispositivo pessoal. Então, a criança tem um smartphone, aquilo é um dispositivo pessoal, os pais têm N coisas para fazer, N afazeres, então é muito difícil você controlar isso vigiando a criança, né? Então, a ideia desses aplicativos de controle de tempo de tela é facilitar esse processo para os pais, porque os pais poderão fazer uma programação do uso do smartphone ou do notebook pela criança e, a partir daí, aquela programação já vai representar esse controle, né, para a maioria das situações do dia a dia. E é o que eu vou explicar aqui na sequência. Então, o esquema geral do controle dos pais para o tempo de tela das crianças é, em primeiro lugar, essa parte aqui provavelmente não é problema, mas eu estou enfatizando, que o pai ou a mãe precisam ter as contas principais, as contas do organizador da família, né? Ou seja, você precisa ter uma conta Google, precisa ter uma conta Microsoft, tá? A conta Google normalmente ela é criada com o e-mail do Gmail, tá? E a conta Microsoft ela pode ser usada qualquer e-mail, inclusive o mesmo e-mail que você tem do Gmail pode ser usado para criar a conta Microsoft, tá bom? Não vou entrar em detalhes, vocês entram aí no Google, no Chrome, enfim, no browser e podem pesquisar, né? No caso da criação da conta Microsoft, por exemplo. No caso do Google, você vai criar essa conta quando você compra um smartphone Android que você vai instalar, ele vai perguntar, né, se você já tiver uma conta Google, para você entrar essa conta, ou você vai criar uma conta de maneira que o smartphone fica associado à sua conta, né? E a sua conta Microsoft ela já é uma conta que você pode usar em qualquer lugar. Você pode entrar no browser e entrar na conta Microsoft. Se você tiver um notebook com Windows 10, você também pode usar a sua conta Microsoft para ter acesso ao Windows 10. Tá? Mas o fato é que, obviamente, o pai e a mãe precisam ter as suas contas, né, bem direitinho criadas e validadas. E aí vem um passo importante: os filhos também precisam ter contas, né? E aí, no caso, os pais podem criar essas contas, pode ser uma conta Gmail,
para os filhos, mesmo que eles não usem e-mail, tá? Mas é como se fosse uma identidade que eles vão ter, né? Para poder você poder controlar o tempo de tela, tá? Então você precisa criar essa conta caso eles ainda não tenham. Da mesma maneira, conta Google e conta Microsoft. De novo, você pode usar o mesmo e-mail do Gmail, por exemplo, né, para criar a conta Google e a conta Microsoft. E aí os dispositivos, essa parte é muito importante, né? Os dispositivos, né, da criança, do fone e o PC, precisam estar associados a essa conta da criança, né? Então, o smartphone da criança, você precisa associar, quando você for instalar o smartphone da criança, né? Você precisa associar o smartphone da criança àquela conta que você criou para seu filho. Tá? E da mesma maneira, quando a criança for entrar no notebook pelo Windows 10, tem aquela tela em que você faz o login, ele vai entrar com a conta Microsoft do filho também. Tá? Porque assim você está dando autonomia ao filho, mas ao mesmo tempo essa autonomia vai estar sob o controle do aplicativo de tempo de tela que nós já vamos falar. Tá? Então você cria a sua família a partir daí, ou seja, na hora que você tem as contas, a conta do pai ou da mãe criada, Google e Microsoft, a conta do filho também criada, Google e Microsoft, o que é que você precisa fazer? Você precisa acessar a opção família, porque você vai criar a família, tanto na Google como na Microsoft, em que você, pai ou mãe, é o organizador, e aí você adiciona o seu filho ou seus filhos àquela família criada. Tá? Você vai fazer isso, já vou mostrar aqui na tela do Android, e você vai fazer isso também na conta da Microsoft. Aí você cria a família, e a partir desse momento, com a família criada, o organizador, que é o pai ou a mãe e os filhos adicionados, né, você vai usar os aplicativos de tempo de tela para controlar o tempo de tela daquela família. Você, como organizador, é quem define, né? Então, a partir desse momento, a família criada, as contas criadas associadas aos dispositivos e a família criada, né? Você, a partir desse momento, pode definir as regras, né, de controle, os tempos de tela, quais são os sites, etc. Tem uma série de facilidades, que é o que eu vou mostrar aqui. Tá bom? Então esse é o esquema geral, eu vou entrar em alguns detalhes agora para vocês entenderem um pouco melhor, tá bom? Conta de pai e mãe criada, conta dos filhos criadas, a família é criada na Google e também na Microsoft, você precisa fazer esse procedimento duas vezes, né? Criar a família na Google, criar a família na Microsoft, o pai é organizador, o pai ou a mãe, os filhos são adicionados como membros da família e a partir daí você tem acesso aos aplicativos que vão controlar o tempo de tela e outras facilidades, outras opções de controle que eu vou mostrar agora. Então, os dois aplicativos-chave, vamos lá. Eu faço o meu controle a partir do smartphone, ou seja, o meu smartphone Android, tá? Eu tenho esses dois aplicativos, que é o Family Link, que é da Google, e o Family Safety, que é da Microsoft. Tá? Então, o Family Link ele vai servir para o controle do smartphone dos meus filhos. Ele vai me dar opções de controlar o smartphone dos meus filhos que estão com as contas associadas àqueles respectivos filhos, dentro daquela estrutura de família que nós já falamos. E o Family Safety, ele é o equivalente para o PC com o Windows 10. Tá certo? Eu faço isso a partir do meu smartphone. Então, no meu smartphone, com esses dois aplicativos, eu abro esses aplicativos e tenho várias opções de controle. Tá? Desde que aqueles passos do slide anterior tenham sido feitos, né? A criação da família, tá certo, já foi realizada. Bom? Você pode também fazer o controle do tempo de tela, no caso do PC, notebook, usando o link da Microsoft, ou seja, você não precisa estar no smartphone Android. Se você tiver no seu computador, no seu PC, você entra nesse link aqui, né? accountmicrosoft.com/family, faz o seu login com a sua conta Microsoft e aí você tem, eu vou mostrar mais à frente, né, uma tela de controle que é equivalente à do Family Safety, tá? Só que você pode ter essas mesmas opções no PC, certo? Então, esses são os dois aplicativos-chave e a partir daqui eu dou mais alguns detalhes sobre cada um deles. Então, vamos ver o controle do smartphone usando o Family Link, que é da Google e que, portanto, vai permitir o controle do smartphone do seu filho. Bom, basicamente para você começar, no seu smartphone, você vai nas configurações e entra na opção Google, serviços do Google, tá? E aí você vai aqui em controle dos pais, na próxima tela,
E a partir desse ponto, o Google já vai dar o passo a passo para você. Tá? Configurar o controle dos pais com o Family Link. Tá? Se você tiver o Family Link instalado, já está ok, senão vai pedir para instalar. E aí você vai aqui em primeiros passos, né, e você vai cadastrar a conta dos seus filhos, justamente aquilo que eu falei. Você vai criar a família, né, você tem a conta principal, ó, o meu celular está na minha conta principal, aparece essa minha fotinha aqui, portanto, meu smartphone está na minha conta principal, né, como pai, e aqui eu vou seguir o passo a passo que eu não vou mostrar, mas porque ele é muito autoexplicativo, tá? Vocês vão seguir o passo a passo aqui, vão adicionar os filhos, tá? Para formar a família, né? E a partir daí é que a gente vai usar o aplicativo Family Link para configurar as opções de controle de tela, tá bom? Que é o que eu vou mostrar na sequência aqui. Então, o que é que dá para fazer com o Family Link? Tem coisas assim que são muito legais. Então, o Family Link ele permite, ó, nessa tela aqui eu já estou rodando o Family Link, tá? Você entra no Family Link, ele vai te dar algumas opções. Normalmente, a primeira tela vai aparecer uma foto do seu filho ou dos seus filhos. Você escolhe o filho que você quer controlar, né, os dispositivos, tá bom? O ideal é que só tenha um dispositivo, porque aí facilita muito, né? Ou seja, só um smartphone, mas você também pode cadastrar mais de um se você quiser. Tá? E você vai ter que selecionar o filho e selecionar o dispositivo que você está controlando. Né? Mas essas opções que eu estou mostrando aqui, elas valem para todos os dispositivos da criança. Tá? Por exemplo, você vai ter a opção de configurar a hora de acordar e de dormir. Então, por exemplo, o que é que ele está mostrando aqui? Que no caso dessa minha filha, o smartphone ele bloqueia automaticamente às 20h15 todos os dias e desbloqueia automaticamente às 6h45. Então, desse período de 20h15 às 6h45, o smartphone dela está bloqueado, automaticamente bloqueado, todos os dias. Se você quiser, você pode alterar dia a dia esses horários, tá certo? Você pode colocar, por exemplo, fim de semana, se você quiser, né? Pode alterar, colocar um horário mais tarde aqui, para ele bloquear, por exemplo, fique à vontade. Se você também não tirar esse tique aqui, significa que aquele dia não terá nenhum controle, será um dia livre, se você assim preferir, tá? Então você pode, como eu estou dizendo aqui, né, controlar o horário que o celular vai estar bloqueado. Então 20h15 ele bloqueia e só desbloqueia às 6h45. Então nesse horário a criança, em princípio, né, vai estar sem acesso ao smartphone, pode fazer outras atividades e dormir. Tá? A outra coisa que você vai fazer, que é muito importante, é o limite diário, que também é global para vários dispositivos. Se a criança tiver um tablet, um smartphone, essas opções aqui elas são globais. Elas valem para todos os dispositivos que estiverem cadastrados em nome daquela criança. Então aqui, por exemplo, eu coloco de todos os dias para mim, independentemente do dia, a minha filha tem 2h30 de acesso, já é uma filha mais velha, um pouco mais velha, ela tem 2h30 de acesso ao smartphone. Tá? Ela vai poder gastar essas 2h30 dentro desse intervalo aqui, de 6h45 da manhã até as 20h15 da noite. Né? Que é o período que o smartphone está desbloqueado. Então, dentro desse horário, de 6h45 da manhã às 20h15, tá? A criança vai ter 2h30 de tempo total de uso do smartphone que ela pode usar, né, de várias formas. Né? Mas o Family Link ele permite você ainda ser mais detalhado. Você pode pegar, que é o que eu vou mostrar no próximo passo, e dizer se tem alguns aplicativos que tenham limites dentro dessas 2h30. Tá? Então, 2h30 é o tempo total que a criança terá de uso do smartphone durante o dia, dentro do horário que o smartphone não está bloqueado. Tá? Então, com isso aqui, você já cria. Você pode parar aqui se você quiser. Né? Você já criou aqui uma estrutura muito bem definida de horários e de tempo. São as duas coisas importantes. Porque dá rotina para a criança e também limita o tempo total de maneira que a criança possa ter, né, outras atividades envolvidas que não só as telas. Mas você pode ir além, você pode ser mais detalhista ainda. Então, essa tela aqui é a tela de aplicativos. Dentro do Family Link, você pode ir na tela de aplicativos, tá certo? E aí ele vai te dar um relatório, por exemplo, aqui no sábado, setembro 4, que a criança usou um total de 1h30. Tá certo? Dentro daquelas 2h30 que ela tinha de máximo tempo, ela não chegou nem a usar as 2h30, usou 1h30. Tá? E ele mostra aqui
quais foram os aplicativos mais utilizados. Teve esse Gacha Club aqui com 42 minutos, o WhatsApp com 14 minutos, Spotify com 12 minutos. Isso foi nesse dia, nesse sábado, né? Está mostrando aqui como é que foi o uso, tá? A atividade em aplicativos, né? Naquele dia específico. E você pode também ver os vários dias, fazer uma média de 7 dias, ou seja, você tem aqui uma noção do que é que o seu filho está usando e por quanto tempo ele está usando, né? Aquele aplicativo, certo? Bom, essa outra tela aqui mostra a lista de aplicativos. É uma opção que você tem de puxar a lista de aplicativos e para cada aplicativo individual você pode deixar esse aplicativo livre. Por exemplo, esse Galeria Samsung aqui, que nem foi utilizado pela minha filha, né? Aqui já é no início de um dia. Tá? Ou seja, ela não usou nenhum aplicativo ainda. Por exemplo, de manhãzinha cedo eu puxei essa tela aqui, ela não tinha acordado, então está 0 minuto, né? Porque foi no início de um dia. O que é que está colocado aqui? Então você tem a opção, quando tem esse ícone aqui, significa tempo livre. Esse aplicativo está livre, a criança pode usar à vontade. Tá? Esse aplicativo aqui, por exemplo, Google Chrome, ele está bloqueado. Então, eu não deixo a minha filha usar browser no smartphone. Ela só usa browser no PC, no notebook. Tá? Se ela quiser fazer uma pesquisa numa tela que não seja uma tela tão individualizada, seja uma tela que eu chamo uma tela pública, né? A tela do PC dela. Eu vou falar um pouquinho sobre o arranjo também de PCs e smartphones mais à frente, tá? Então, mas o mais importante aqui é mostrar o seguinte: você pode bloquear um aplicativo, então ela nunca tem acesso ao Google Chrome, ela sempre tem acesso ao Galeria Samsung. E o Gacha Club, que é um joguinho que ela gosta muito, né? Eu coloquei um limite aqui nesse exemplo de 30 minutos por dia. Então aqui ele já mostra, quando tem esse íconezinho aqui, significa que você definiu um tempo máximo, né? Então a criança tem, lembram, 2 horas e meia total de tempo. Ela pode usar esse tempo com os aplicativos, desde que o aplicativo esteja desbloqueado, tá? E dentro do tempo alocado para o aplicativo. Tá? Então aqui vocês veem alguns aplicativos estão bloqueados, tá? Né? Alguns aplicativos estão bloqueados, outros estão liberados, como o Gmail, por exemplo, o Google Agenda, né? Quando tem esse íconezinho aqui da ampulheta vazia, porque ele está liberado, dentro daquelas 2 horas e meia, a criança pode usar à vontade. E tem os aplicativos limitados. Então o Gacha Club aqui tem 30 minutos de uso máximo por dia. Tá? Quando ela atingir esses 30 minutos, esse aplicativo ele será bloqueado, ele não poderá mais ser usado naquele dia. Tá? Então, assim, você dá as 2 horas e meia, mas se tiver um aplicativo que você acha que vai ser muito viciante, você pode limitar. Né? E outros que você não quer que a criança use de forma alguma, você bloqueia. Tá certo? Então você vê que o Family Link ele realmente vai te dar muita flexibilidade de montar aí. Né? Agora, claro, eu sugiro que isso seja negociado com a criança, né? Negociado no sentido positivo da palavra. A autoridade é dos pais, mas é claro, é interessante você deixar a criança ciente, né, quais são as aplicações que ela vai ter bloqueio ou que ela não vai ter bloqueio e aquelas que ela vai ter tempo limitado, tá certo? Então, com isso, eu gostaria de passar para a próxima parte, que é o controle do PC via aplicativo Family Safety da Microsoft, certo? Com isso, a gente passou as dicas principais do smartphone. Vamos ver agora o PC, né? Então, o PC, aqui na minha residência, eu queria só compartilhar, o PC, todos os PCs estão no mesmo ambiente, tá? Nós não temos PCs em quartos individuais, tá? Por quê? Eu entendo que cada criança já tem um smartphone com esse controle que eu falei agora há pouco, então já existe um acesso individualizado a uma tela, né? Sob controle, claro. Então os PCs são vistos aqui principalmente como ferramentas de estudo e trabalho. Então eles estão todos conectados, dos adultos e das crianças, no mesmo espaço físico, né? Num pequeno gabinete, tá? De maneira que é uma tela que eu chamo de pública. Tudo que está se fazendo num PC é possível quem está circulando no ambiente ver o que está sendo feito.
e assim a gente facilita e fomenta que essas telas dos PCs sejam principalmente usadas para estudo. Se a criança jogar no PC, é uma coisa que está acontecendo aos olhos dos pais, né? E sob controle também, porque é o que nós vamos entrar agora. Nós também vamos conseguir fazer o controle do PC usando, é importante, usando o Windows 10. Né? O Windows 10 ele tem já condições hoje muito boas, parecidas com essa que eu coloquei agora há pouco para o smartphone, para os pais controlarem o que a criança está fazendo no PC. Então, o primeiro passo, assim como foi no caso do smartphone, é você organizar a sua família. Tá? Você pode fazer isso no PC, no smartphone ou via browser. Né? Você pode fazer isso, eu digo, no PC, que eu digo nas opções de configuração do Windows 10. Você pode fazer isso instalando o aplicativo Family Safety, seguindo o passo a passo da Microsoft no smartphone, ou você pode fazer isso entrando nessa conta accountmicrosoft.com/family com a sua conta de pai. Tá? E a partir daí você cria a sua família. Por exemplo, aqui, como vocês estão vendo, né? Aqui está a minha foto, ou seja, é a minha conta, e aqui tem dois ícones. Eu não coloquei foto das meninas, né, das minhas filhas. Então aqui são duas crianças que eu já adicionei. Com esse maisinho aqui você pode adicionar novos membros da família. E elas vão aparecendo aqui, ó, membro, né, quais os dispositivos conectados a essa conta, tá? E a partir desse link, accountmicrosoft.com/family, você pode fazer praticamente tudo que eu vou mostrar que você faz com o aplicativo Family Link no smartphone. Tá? A Microsoft ela coloca várias possibilidades, vários caminhos para você chegar no mesmo resultado. Tá certo? Eu uso o Family Link no smartphone porque, afinal de contas, eu já estou no smartphone, é muito mais rápido ali, né? A gente usa muito o smartphone, né? É muito mais rápido você fazer essas configurações no smartphone. Mas você pode fazer também aqui no browser de qualquer computador, tá certo? E você, pelo Windows 10, você também pode fazer entrando nas opções de configuração, né? Entrando aqui, aí você vai em contas, ó, aqui, ó, contas, né? Certo? E aí em contas você vai família e outros usuários, né? E aqui família e outros usuários, sua família, né? Você vai ter, aqui é a tela, por exemplo, do computador da minha filha, ela vai me ver como adulto, ó. Aqui sou eu e aqui é a outra irmã dela. Né? Essa é a configuração que vai aparecer na tela da minha filha. Se for no seu computador, você vai ter uma tela parecida com aquela do account.microsoft.com, ou seja, você vai ter a possibilidade de adicionar membros da família como organizador. Tá certo? Então, são vários caminhos no caso da Microsoft para você fazer o quê? Para você poder ter a sua família cadastrada e estruturada. Na hora que isso estiver feito, você pode ir para o Family Link. Desculpa, para o Family Safety, né? Family Link é o da Google. Para o Family Safety, que é o aplicativo da Microsoft, que é equivalente ao Family Link voltado para os dispositivos Windows dos seus filhos. Tá? Então, no Family Safety, você vai ter opções parecidas. Né? Você vai poder, por exemplo, ver um resumo dos aplicativos que o seu filho usou, por exemplo, Microsoft Teams, Microsoft Edge, e o tempo total, Roblox Play, o tempo total que eles usaram. Né? Aqui, por exemplo, eu estou fazendo uma média de 7 dias, mas você pode ver também no mesmo dia. Tá certo? Então aqui você pode, né, olhar nos apps e jogos, nessa opção, o tempo, né, que cada aplicativo foi utilizado. Tá certo? Você também pode ter uma atividade web, ou seja, ter uma ideia do que é que, quais foram os sites visitados, né, no caso que é hoje, por exemplo, né, os sites visitados naquele dia pela criança, atividades de pesquisa. Agora um detalhe, até onde eu acompanho, isso aqui só tem validade se a criança estiver utilizando o Microsoft Edge, que é o browser que vem junto com o Windows, né? Se você liberar outros browsers como Chrome, Firefox, provavelmente o Windows não vai conseguir, por questões de privacidade, o Windows não vai conseguir capturar essa atividade. Então, no caso da minha filha mais nova, por exemplo, apenas o Microsoft Edge está instalado. Tá? E por isso eu consigo fazer esse acompanhamento detalhado aqui de tudo que está acontecendo através do Family Safety. Certo?
Outras coisas que você pode fazer com o Family Safety, você pode definir o tempo total de tela, né, do Windows, tá? Aqui é um relatório, quanto tempo a criança já usou naquele dia, foi num comecinho de dia, tinha usado só 4 minutos, tá? E veja que aqui no caso, eu não defini tempo de tela para o Windows, tá? Ele está desabilitado, ou seja, a criança pode usar o Windows, o PC, né, o notebook à vontade. Eu fiz isso principalmente porque as crianças usam, como eu comentei antes, basicamente o Windows para estudo, né? E também para assistir aulas remotas. Então, realmente, o uso são de muitas horas, então não quis limitar. Mas se você desejar limitar, você pode limitar do mesmo jeito, de maneira muito semelhante ao que nós fizemos com o Family Link do smartphone. Definir qual é o horário em que o Windows está disponível, qual é o horário que bloqueia para dormir, qual é o horário que desbloqueia no início do dia e quantas horas por dia a criança terá acesso ao Windows, tá bom? Lembrando que a criança tem que entrar no Windows com a sua conta de criança, tá certo? Porque aí o Windows automaticamente vai interpretar que aquela conta está associada àquela criança que faz parte de uma família que está sob essas regras. Tá? Não é para entrar nem com a conta dos pais, nem entrar sem conta, né? Tá bom? Mas normalmente o Windows 10 exige uma conta para você começar, para ele poder entrar, ingressar. Então você usa a conta da criança que nós criamos lá atrás, conta Microsoft. Bom, além do tempo total do dispositivo, né, ou seja, do notebook, você também pode, da mesma maneira que a gente mostrou no caso do smartphone, observar como é que está o uso dos aplicativos, jogos e aplicativos do Windows, tá certo? E quando você clica em um desses aplicativos aqui, por exemplo, o Roblox Player, né, você tem a opção de definir os limites de uso individuais de cada aplicativo, de novo, de maneira análoga ao que a gente fez lá com o smartphone. Então, por exemplo, no caso do Roblox aqui, eu coloquei 1 hora por dia nos dias úteis e 2 horas por dia nos fins de semana. Tá? Ele diz aqui que está de 0 hora a 0 hora, ou seja, qualquer horário. Não tem limitação de horário, como eu falei antes, eu não coloquei limites de horários. Tá? Se tivesse limites de horários aqui, iria aparecer aqui, né? Mas o fato é que eu não entrei em limites de horário. A criança tem 1 hora por dia nos dias úteis e 2 horas por dia nos fins de semana, dentro de qualquer horário que ela queira utilizar, tá? Não tem problema, tá bom? Você também tem a opção de bloquear completamente o aplicativo, né? De maneira análoga ao que a gente fez lá com o Family Link. Tá? Aqui no caso, ele está com limite de tempo, mas está disponível. Você também pode bloquear completamente se quiser, e aí o aplicativo do Windows nem estará disponível, ele não irá rodar, ele não irá executar. Bom, e com isso, pessoal, eu encerro essa demonstração. Tá? Eu espero que tenham sido dicas úteis. Como eu disse, não é um passo a passo super detalhado, mas eu acho que nessa pouco menos de meia hora de vídeo a gente conseguiu mostrar o princípio geral de funcionamento desses aplicativos, né? A importância deles, o que eles são capazes de fazer. E eu posso dizer que pela minha experiência pessoal foi muito útil usar esses aplicativos. Tem sido, continua sendo muito útil e importante. Vale a pena dizer que você tem como abrir exceções. Quando o smartphone bloqueia, por exemplo, porque saiu fora daquele horário, lembra, eu botei até às 20h15. A criança está em casa com uma amiguinha, brincando. Aí bloqueou o smartphone no meio de um jogo. O próprio smartphone, a própria criança vai ver lá uma opção de pedir um tempo adicional. Tá? Então, ela no próprio smartphone dela, ela pede esse tempo adicional e o pai e a mãe poderão autorizar também a partir do seu smartphone esse tempo adicional. Tá certo? Da mesma maneira aqui no PC também. A criança vai poder pedir no PC um tempo adicional. Ou seja, naquele dia, naquele momento, naquela situação, abrir uma exceção, né? Para a gente também não ser extremamente assim, rígido a ponto de não ter uma flexibilidade de uma situação excepcional. Mas para o dia a dia, para as condições normais, para as rotinas, né? Essas regras estarão valendo. A minha experiência é que as crianças podem até chiar um pouco, mas elas se acostumam. Tem que segurar um pouco as pontas no começo, né? Principalmente se a criança nunca teve contato. O ideal é começar sempre do começo, né? Quando a criança começar a ter contato com esse tipo de tela, isso já está valendo. Mas mesmo depois elas se acostumam
e passado ali aquele primeiro momento, encontram outras atividades. É claro que os pais também devem facilitar, né, para que a criança não fique entediada, tá bom? Mas eu espero que com isso os pais possam se motivar. Tem muito material na internet, eu não quis aqui de forma alguma dar uma aula exaustiva, é mais um estímulo para que os pais possam buscar essas ferramentas, passem a utilizar, porque é bom para todo mundo e para o desenvolvimento das crianças.